Mr. Snow, after everything you've seen out there in the world, what are the Hunger Games for? Oi, eu sou o Léo. Oi, eu sou a Marcela. E você está no Olhar Anacrônico. Eu esqueci de novo. O programa de literatura no seu tempo. Sejam bem-vindos Ao nosso canal. Que eu acho que esse vai ser, Marcelo, o nosso primeiro vídeo do YouTube. A gente já tinha gravado um sobre o Homem do Castelo Alto. Que você não editou. Que eu não editei ainda. E você vai editar, né? E eu vou editar, certamente. Ou a gente grava outro também. Não. Se vocês não sabem do que a gente tá falando, a gente tem um podcast e vocês estão convidados para ouvir. A gente faz análise de livros e fala sobre outras coisas lá. Mas enfim, estamos começando um canal no YouTube, né? A gente tinha um podcast sobre livros e a gente agora vai falar também sobre essas coisas aqui no YouTube. O que a gente vai falar hoje, Marcela? Hoje, na verdade, é sobre o hype. O hype. Não tem hype assim, porque o hype dura uma semana, né? Geralmente, uma semana, duas, não sei quando vai pro ar, né? Janeiro, né, de 2024. Porque a gente vai falar sobre o filme recém-lançado, ou distantemente lançado, A Cantiga dos... Pássaros e Serpentes. Do Pássaro e das Serpentes. Pássaros e das Serpentes. Dos Pássaros e das Serpentes. Fomos ontem assistir no cinema, a gente pegou essa última semana para relembrar, reassistir. Eu nem tinha terminado de assistir o final da série Jogos Vorazes, né, dos filmes. Só tinha assistido até o 2, na época que tava lançando. E a gente assistiu, a Marcela reassistiu e a gente tem algumas opiniões para compartilhar e porque a gente acha que o novo Jogos Vorazes é melhor do que os últimos 4 filmes da série, que provavelmente foi a mais influente série jovem adulto, né, distópica da década passada. Esse episódio ele vai funcionar mais ou menos como o nosso podcast, só que em vídeo. Então, a Marcela vai falar, eu vou falar. Não tem uma câmera ainda pra Marcela, infelizmente. Ela vai participar também, né, obviamente, desse podcast. Então, a gente vai tentar trazer alguma dinâmica, A gente vai descobrir o que ele vai ser na edição. Então, perdoai se ele ficou longo, se a gente se enrolou em alguma coisa, se a gente não foi muito objetivo, mas a gente tá começando. Então, comenta aqui o que a gente pode melhorar e a gente também convida vocês a conhecerem o nosso podcast, onde as coisas estão um pouquinho mais organizadas por lá, tá bom? Então, vamos para o episódio. Nós não lemos os livros. Não lemos os livros, importante. A gente geralmente lê os livros pra poder discutir e trazer uma coisa mais embasada. Exatamente. Assistimos todos os filmes. E assistimos várias análises de pessoas falando sobre o filme. Porque vai ser a nossa opinião. Completamente. Isso. Como é que o Gaveta faz? Minha opinião. Mas é sobre o que a gente viu. Aliás, a gente assistindo os filmes, né? Acho que todo mundo faz isso conforme tá consumindo mídia, né? Você vai pegando conteúdos complementares e você vai ajudando, né, a digerir aquele conteúdo e formar uma conclusão, quem sabe, né? Então a gente viu esses vídeos, a gente viu análises muito interessantes, mas a gente sentiu falta de até de alguns entendimentos. Eu e a Marcela, a gente é da área de comunicação, né? A gente gosta muito das distopias, né, do século passado, do 1984, do Admirável Mundo Novo, Fahrenheit, tem uma dezena aí de grandes distopias e elas levam em consideração muito a comunicação. Jogos Vorazes também levam em consideração isso. Só que a gente não sentiu que eles estão colocados tanto em protagonismo quanto a gente sente aqui. E até algumas referências históricas, estéticas. Muita gente fala sobre decolonialismo, anticolonialismo, quando na verdade a gente acha que é mais um foco de conflito de classes mesmo, né? Coisas mais simples até do que a gente às vezes até talvez do vocabulário dessas pessoas, né? A maior parte dos reviews são dos Estados Unidos, da Europa, às vezes esse vocabulário não tá tão próximo do que eles costumam discutir lá com relação à cultura pop, né? Então vamos começar por estética. Muita gente acaba fazendo uma aproximação dos Jogos Vorazes por tratar de uma ditadura que leva a comunicação ideológica, na comunicação de massas, acaba se associando muito a essa distopia com a União Soviética stalinista. Fala-se muito disso porque no Ocidente a grande ditadura, até por conta do 1984, né, ela tem muito em consideração a figura do Stalin, né, da estética soviética, né, das cidades, da cortina de ferro, o muro de Berlim, fuga das pessoas, né, para tentar chegar do outro lado, pá. Acho que as pessoas acabam perdendo um pouco das principais referências estéticas que eu acho que eu peguei ali, ou eu posso estar completamente errado. A começar, as grandes referências estéticas que a gente tem dos Jogos Vorazes, elas estão fundamentadas nessa inspiração greco-romana. Os nomes deles são greco-romanos, os jogos estão numa arena, como num coliseu. Você tem aquelas figuras
metamorfoseadas ali como quimeras, que é uma figura mitológica grega também. O que mais a gente tem de referência greco-romana que eu tô perdendo? A protagonista tem um arco e flecha, como Ártemis, né? Você tem todo um arquétipo greco-romano sendo trabalhado ali. E não dá pra negar que existe um episódio na história romana, que é o episódio da Revolução do Espartacus, né? Do gladiador. Vejam vocês, né? Uma revolução de escravos liderada por gladiadores, né? Se não é uma grande coincidência isso acontecer também nos Jogos Vorazes. Tem a própria autora, que é a Suzanne Collins, ela já disse que ela também tem uma grande inspiração do mito do Minotauro, né, que você tem os sacrifícios que eram lançados na arena para serem devorados pela besta, mas para além das referências greco-romanas, e eu acho que essa é a principal referência estética dos filmes, que é a questão da Revolução Francesa e da Revolução Russa, que como o conflito de classes ele tá sendo a principal coisa ali embrionada nessa sociedade distópica, então a gente olha para as figuras do filme e a gente vê a capital é uma grande Versalhes. Olha a roupa, qual é o nome da menina que pega a Katniss no Distrito 12? Fox, alguma coisa. F já é um nome que soa francês até, né? O figurino dela, as perucas dela, a maquiagem forte, o rosto branco. Digam pra mim se ela não é a Maria Antonieta. Fala pra mim se a F não é a Maria Antonieta distópica. Toda essa iconografia lembra a gente da Revolução Francesa, né? De matar os burgueses, os aristocratas, a classe parasita. É o que acontece também na Rússia czarista, né? Com a revolução que acaba matando o czar e dá início à União Soviética. Mas você tem essas iconografias que eu não vejo as pessoas fazendo tanto essa conexão, que eu acho que é uma das partes mais legais dos Jogos Vorazes. Você conectar a história distópica com algo que aconteceu na vida real. Aliás, ela é um exagero da realidade. A gente vive nessa sociedade do espetáculo. Não à toa, obviamente, ela é uma distopia americana, que ela leva em consideração muito a questão do reality show, da televisão e do domínio ideológico que esses instrumentos acabam fazendo no público. A própria Suzanne Collins, se não me falha a memória, ela também disse que deu clique para criar os Jogos Vorazes, ela tá assistindo reality show na televisão e logo ela mudar de canal e ela vê que tava tendo guerra no Iraque. Tá vendo a guerra como um show. A guerra é uma espécie de show, né? Acho que esse é o principal contato que ela faz com a realidade, né? Assim. E aí também me faz lembrar também que quando as pessoas falam sobre essa questão da guerra, sobre a guerra ser ruim, também trabalham muito na ideia do tipo, nossa, ninguém sai ganhando na guerra, todo mundo sai perdendo. E é mentira. Sempre tem um vencedor. A guerra não é feita só pra matar gente. Não me adiantando demais no que a gente tá querendo dizer aqui, mas é uma visão, falta uma visão sistêmica, uma visão muito individualizada da história. Então, guerra serve a um propósito porque existem pessoas que ganham muito dinheiro com guerra, elas têm interesses econômicos na guerra. Nos Jogos Vorazes, eles até chegam a pincelar na série principal os interesses ali obscuros da presidente... Coin? Isso aí, a moeda. É moeda. Isso, a presidente Moedas. Eles deixam já um subentendido ali de que ela também tem interesses por trás da guerra. É interessante, mas acaba que, por ser uma visão muito personalista do conflito, até do lado da protagonista e do grande antagonista, ao longo dos outros filmes, nada muito orbita fora disso. A capital é ruim porque eles são maus. E veja como eles vivem no luxo, eles exploram as outras classes. O Snow é um grande vilão malvado. O mundo seria muito melhor sem esse ditador. Vamos destronar esse ditador, o presidente Snow, e vamos colocar uma nova pessoa no lugar, uma democrata, nesse mundo que provavelmente faz mais de um século que não vê uma democracia e aparentemente todo mundo sabe e conhece o conceito de democracia, de votação livre e tá tudo certo, né? Então, a Katniss está numa busca de vingança por matar um cara que prejudicou a vida dela, torturou o amor da vida dela e um monte de gente inocente morrendo e ela grita, o que ela grita, Marcela? Peter! Ela tá numa busca por vingança, de resolver a própria vida dela, do relacionamento dela com a pessoa que ela ama, e ela vai matar o Snow, né? Ela não mata o Snow no final, né? E aí é o ponto que eu sinto falta da construção do universo. Não sei se isso tem no livro, e se tiver no livro, bem, então o filme ficou devendo. Cadê os líderes industriais que exploram o Distrito 12? Ou a galera que controla os distritos da agricultura? Existe uma elite que lucra em cima dessas pessoas, e eles não estão lá. Não, exato. E aí, quando a gente até assiste o último filme, né? Você vê que, tipo assim,
o Snow, né, ele não é o criador, né? É. Mas ele, assim, é o que melhora os jogos Isso. vorazes. Mas, assim, e todo o sistema que tem por trás? Cadê a elite militar? Cadê os militarzão que manda também nessa porra? Exato. Não só isso, cadê as pessoas sendo subornadas, corruptas e caralho É. 4 que tem em qualquer sociedade. O cara é ruim porque ele é ruim? Ok, pode ser. Mas aí seria muito simples de resolver. Exatamente, porque toda visão individualista acaba caindo pra um lado moral. O vilão ele é mau porque ele é mau. É só uma visão de bem contra o mal. Nessa função, deve funcionar muito bem pra galera mais jovem. Funcionou pra mim quando eu tava assistindo quando eu era mais novo. Ela é boa, mas ela não é tão boa assim pra gente tá colocando ela nesse pedestal. E aí vamos pro próximo ponto, que é sobre os personagens. Que aí aqui eu tenho coisa pra falar. Quando a gente fala até da construção deles, acho que é o ponto principal. Quando a gente fala de moralismo, né? Eu não vi personagens tão multifacetados, que tem divisões ideológicas ali no meio. Obviamente existe algo de... Eles vão falar que a F. A F seria o personagem que é dúbio, né? Porque ela não tá afim de abandonar a capital. Ela gosta dos privilégios que ela tem. Caramba, 4, ela faz de tudo pra sobreviver. Então, eu acho que a F é uma boa personagem pra gente analisar do That's Mahogany. That is mahogany. Que ela fala, né, isso é magno, né? Magno, isso é mogno. Mas ela parece uma pessoa que compra o discurso da capital, né? Ela é a pessoa que tá na ideologia forte ali. E a gente não vê um grande despertar dela ali com relação ao que tá acontecendo, né? Pra quem tá ganhando, né? Ela acaba construindo um vínculo com os protagonistas, mas não tem nenhuma mudança de forma de pensar o mundo. A gente não vê isso naquela personagem. Todos os personagens, no final das contas, eles estão... Acho que tem a sua complexidade, a sua profundidade, mas a forma como eles são explorados, eu coloco principalmente a Katniss, né? E a relação que ela tem com o Pita, que é o par romântico dela, não acabam correspondendo às expectativas do que aquele universo estava propondo pra gente. O romance dela e do Pita é muito forçado. Eles são um par romântico porque o roteiro quer que eles sejam um par romântico, que precisa que eles sejam um par romântico, e não compra, pelo menos, não me comprou, né? Não compra, então, a audiência, quando tá construindo, então, pra valer o porquê ela tá tão desesperada com relação, por exemplo, ao Pita. E ela não fica assim com a irmã ou a mãe dela. Ela fica completamente desesperada com o que tá acontecendo com o Pita, quando tem um monte de gente morrendo, pessoas inocentes ali naquela guerra. O dela inteiro morreu. O distrito inteiro dela morreu. Na hora que ela vê que o Pita tinha sido torturado, é a hora que ela vai falar com a Coin, do tipo assim, me manda lá pra eu acabar com todo mundo. Que ela viu o amado dela, o quanto que ele sofreu. Ou quando ela... gente, sério? Ou quando ela vê o hospital improvisado, cheio de gente ali, morta, pessoas precisando de atendimento imediato, sendo queimado, destruído, e aquilo não mexe com ela, falando assim, não, existem coisas mais importantes nessa guerra do que os meus interesses particulares. O que a gente tá querendo dizer não é que ela não Não sente o sente. peso das coisas. Ela sente. É a forma só que ela dá a intensidade pra essas coisas que acontecem. Mas quando acontece com o Pita, é um negócio que, tipo, é fora de série. Não Tipo, tira ela da razão. Da razão. E, assim, o outro problema é que, assim, eu adoro a Jennifer Lawrence. Gente, que atriz. No primeiro filme, pra mim tá muito bem estabelecido quem é a Katniss, sabe? Tipo, muito bem construído. Mas a partir do segundo filme, ela parece totalmente dependente, sabe? Do que vai acontecer com ele. Eu fiquei um pouco irritada até, porque tem até uns furos, no sentido, o Pita começa falando no segundo filme, quando ela conta pro Hammett que o Snow foi na casa dela pra ameaçar e falar que se ela não convencesse ele de que os dois estão realmente juntos, que, né, ia fuder pro lado dela. E aí, né, o Hammett fala pra ela assim, o que passa na sua cabeça? Por que você não falou isso antes? E aí o Pita interrompe e fala assim, você acha que você é a única pessoa que tem alguém pra proteger? Você acha que você é a única que tem gente, né, que você gosta e tal, não sei o quê? Ele fala isso e no final do mesmo fucking filme, ele fala pra ela, ele entrega o colarzinho pra ela, que tá a foto da família dela, e ele fala, eu não tenho ninguém, eu só tenho você. Cadê as pessoas que você falou? Sabe, parece que é pra convencer a toda hora que, tipo, os dois realmente têm que ficar junto, que ele sempre esteve ali por ela. Gente, ele jogou um pão pra ela. E aí, me irrita isso na personagem, porque ela tem tudo pra ser foda. E no segundo filme, não parece que ela tá à frente das ideias. No primeiro, ela é sobrevivência. Ela tá B10, ela dorme nas árvores, né? Tipo, pá, não sei o que, não sei o que. No segundo filme, não são ideias dela. Tem que fazer amizade, beleza. Mas nenhuma é a estratégia dela. Então, eles vão desconstruindo aquela Katniss que a gente
Isso. que a gente tava vendo. Acho que essa é a palavra exata. Eles acabam desconstruindo a Katniss do primeiro filme pra uma pessoa que não sabe o que tá acontecendo. Deixa eu olhar pra câmera. Pra uma pessoa que não sabe o que tá acontecendo, fica desesperada com a mínima ideia de perder a pessoa ali que tá com ela, quando eles estão numa situação muito difícil, e que isso com certeza passou pela cabeça dela algumas vezes. E aí depois, quando ela finalmente acorda, a discussão dela é: cadê o Pita? Vocês deixaram o Pita pra trás. Ah, menina, vai se fuder. O seu distrito acabou de morrer inteiro. Essa mulher B10 que tá fazendo tudo isso, que vai virar o Mockingjay, o símbolo da revolução, e pá, vai dar a última flecha. Porque, gente, ela vai pra uma guerra com arco e flecha. Tá bom, chega no final, essa mulher, pra ela parecer casada com 2 filhos, é esse o futuro da mulher foda? Eu concordo, eu acho que com certeza a forma com que eles querem reforçar a felicidade e que tudo deu certo no final com marido e 2 filhos, acaba sendo muito clichêzão, muito lugar comum que é o que a gente fala, né? Mas que podia ter sido reforçado de outra forma, tipo ela trazendo a caça pra casa dela e as crianças depenando o bicho, sabe assim, né? Ok, comida, né? Qualquer merda do gênero. Mas é sempre essa a solução. Uhum. Isso é... frustrante. Porque o novo filme é melhor que os 4 últimos filmes lançados, os antigos. Porque ele, primeiro, não trata a audiência como tão inocente, tão idiota, de não conseguir compreender um pouco de um universo mais complexo. Os protagonistas, eles têm química. Eles escondem coisas. A gente não consegue dizer quais são todas as intenções deles ali. O Snow, ele não é um personagem, ele não é vilão por ser vilão. Tem toda uma construção de que ele é sobrevivente de um contexto de disputa política, de guerra, e que ele compreendendo a natureza do mundo, é um bom paralelo que eles fazem, existe a arena dos Jogos Vorazes, mas o próprio universo em que eles se encontram é uma arena de disputa. Você vai ter que fazer o que você tiver que fazer para sobreviver, para ser bem sucedido nesse universo, dentro do que tá proposto ali. É muito mais interessante. Pode até falar, né, que ele até fala pra Katniss, né, que os 2 são sobreviventes. Exatamente, que ele fala pra Katniss, nós 2 somos sobreviventes. Então você tem outras camadas dentro desse enredo. Os Jogos Vorazes, eles nem são percebidos ainda como um espetáculo, como um instrumento de controle das massas ideológico. E quem vai dar essa visão, provavelmente vai ser o Snow, porque até então ele era tipo o que tá sendo mostrado ali, um paredão de execução, né? Então ele é muito mais do que os últimos 4 filmes, ele principalmente nessas questões que eles ficam trabalhando. Sobre o que é os Jogos Vorazes. Eles perguntam um monte de vezes. Umas 3, 4 vezes. Sobre o que é os Jogos Vorazes. Por que nós temos esses jogos? Digam, me expliquem, qual é a função dos Jogos Vorazes em toda essa situação dos distritos, da guerra, do conflito. Por quê? Para que servem os Jogos Vorazes? Os Jogos Vorazes, como um reality show, como um programa de mídia de massas, ele é como na nossa vida real aqui, ele é uma ferramenta para escoar essa nossa indignação, essa nossa raiva do sistema, do mundo. Ele é um lugar onde as pessoas conseguem colocar aquela energia como as pessoas colocam, simbolicamente mesmo, tipo num jogo de futebol, quando a gente vê, eu gosto muito desse exemplo que eu tinha dado pra Marcela quando a gente saiu do cinema, que é quando a gente vê um time africano jogando contra um time europeu, tipo na Copa do Mundo, né, os países se enfrentando. É uma espécie de revanche simbólica. Você vê eles dando tudo de si pra humilhar, pra se sobressair, pra ter 1 minuto de glória, simbólica, mas glória, dentro daquela disputa imaginária, daquela coisa que não aconteceu, assim, aconteceu, mas tudo tá acontecendo na nossa cabeça mais, né? São uns 10 minutos de ódio do 1984, 2 minutos de ódio. Acho que é 3. 3 minutos de ódio. Os minutos de ódio do 1984. As pessoas, elas precisam ter onde colocar essa energia, senão elas vão se revoltar. E o outro ponto do porquê os Jogos Vorazes é porque ele também é uma ferramenta ideológica. Porque quando você coloca todos os distritos que um dia se uniram para derrubar a capital, que outro instrumento melhor do que colocar todos eles pra se matar? Isso cria ressentimento entre eles. É óbvio. Vamos fazer com que a galera do Distrito 2 mate a galera do Distrito 12, do 12 mate a do 5, e a do 6, e a do 7, a do 8, para que eles se odeiem, que eles guardem esse ressentimento, para que eles construam memórias de ressentimento uns contra os outros, para que quando eles talvez sequer conseguirem imaginar um mundo onde eles possam se unir contra a capital, eles vão lembrar, não, eles são tão egoístas quanto a galera da capital. Eles vão se lembrar mais das suas diferenças do que das suas similaridades.
Quando a Katniss demonstra empatia para com outras pessoas do outro distrito, ela lembra, eles falam algumas vezes isso ao longo da série, tanto no primeiro filme, lembre-se de quem é o verdadeiro inimigo. É isso que ela fala, quando ela faz aquele gesto dos 3 dedinhos pra cima, né? Ela lembra todo mundo que tá assistindo aquilo ao vivo, em rede nacional e o Caramba 4, que também é uma imbecilidade eles estarem transmitindo aquilo ao vivo, porque não faz a menor diferença. Eles poderiam estar editando o programa, né? Ela lembra todo mundo que tá assistindo quem é o verdadeiro inimigo. E isso é inaceitável para as mentes brilhantes da capital que coordenam os Jogos Vorazes. Muito bom. É isso. Se você gostou, isso aqui é uma tentativa de trazer o nosso podcast para o YouTube. A gente tá começando, então vocês estão sentindo, né, essa vibe aqui de que não tá muito bom, porque a gente tá começando agora. Mesmo assim, a gente convida vocês para ouvirem o nosso podcast. A gente tem algumas discussões sobre ótimos livros, tentando sair um pouco do lugar comum, tentando trazer um pouquinho de olhar crítico para esse mundo de leitura de sinopse, né, que tem muito, muito conteúdo hoje que fala sobre literatura, que é leitura de sinopse. É muito bom, a capa é bonita, compra o livro porque ele fala sobre isso. A gente tenta sair muito desse lugar comum. Essa é a proposta do Olhar Anacrônico, que é encarar os livros como essa ferramenta de sair do lugar que a gente tá, né? É uma máquina do tempo, que faz a gente pensar, tira a gente de onde a gente tá e leva a gente para outros lugares. E a gente convida vocês a conhecerem um pouquinho do nosso trabalho no Spotify, mas também agora, futuramente, esperamos, aqui também no YouTube. Curte, compartilha, comenta. Não comenta só aqui, vai comentar também no nosso podcast. Ouve o podcast e vai falar mal da gente. A gente deixa pinado lá para as outras pessoas ouvirem e lerem a sua opinião também. Acho que é isso. Eu acho que é isso. É isso. Então, obrigado e até a próxima.